outubro de 1960, Alfred Hitchcock deu uma instrução incomum aos donos de cinema nos Estados Unidos. Nenhum espectador seria admitido depois que o filme começasse. Num período em que o cinema funcionava como um fluxo contínuo, você entrava a qualquer hora, saía quando quisesse, ficava para ver de novo a parte que perdeu. Isso era absurdo. Haviam filas na calçada, pessoas esperando na chuva para ver o filme desde o início. Hitchcock não estava vendendo Psicose, estava vendendo a experiência de Psicose. E a razão pela qual ninguém poderia entrar depois que o filme começasse era simples. O filme matava a protagonista nos primeiros 45 minutos. Se você entrasse no meio, já sabia que Marion Crane estava morta, e o filme inteiro deixava de funcionar. Em 1960, isso não era um recurso narrativo, era uma revolução. Para entender o que Psicose fez, você precisa entender o que o terror era antes dele. Nos anos 40 e 50, o terror no cinema significava uma coisa muito específica: o monstro externo. Drácula, Frankenstein, a Múmia, a Criatura do Lago Negro. Esses filmes operavam numa lógica simples e reconfortante. O perigo vem de fora, é identificável, tem uma forma específica e pode geralmente ser derrotado. O herói sobrevive, o monstro é destruído, a ordem é restaurada. Esse era o contrato do gênero com o espectador. Você vai ser assustado, mas vai sair do cinema sabendo que o bem venceu. Psicose rasgou esse contrato. O perigo em Psicose não vem de fora, não tem forma identificável, não é sobrenatural, não pode ser detectado até que seja tarde demais. O perigo em Psicose é um homem jovem, educado, que gosta de taxidermia e cuida da mãe. O homem na recepção do motel. Marion Crane é apresentada com todos os recursos narrativos de uma protagonista. Acompanhamos sua vida, seus problemas financeiros, sua decisão impossível de roubar o dinheiro do chefe, sua fuga, seus pensamentos internos narrado pela trilha de Herman, enquanto dirige sobre chuva. Hitchcock gasta cerca de 45 minutos construindo a identificação com essa mulher, e então a mata no chuveiro, sem preparação dramática, sem música de clímax, que sinaliza que algo grande está chegando, sem cena de despedida emocional. Marion simplesmente deixa de existir. Em 1960, o público em alguns cinemas não gritou de susto, mas sim de incredulidade, porque isso não era o que acontecia em filmes. A protagonista não morria no meio da história. As regras não permitiam. Hitchcock não estava quebrando uma convenção narrativa, estava quebrando a sensação de segurança que o espectador tinha dentro de uma sala de cinema. Se Marion pode morrer, qualquer personagem pode morrer. Se as regras não se aplicam aqui, o que mais pode acontecer? Essa incerteza, a impossibilidade de prever o que o filme vai fazer, é o terror real de Psicose. E é o legado que ele deixou para todo o gênero. Norman Bates é o personagem que mudou o terror, não porque seja assustador no sentido convencional, mas porque é simpático. Anthony Perkins constrói Norman com uma timidez quase dolorosa de assistir. Ele gagueja, sorri nos momentos errados, fica desconfortável com palavras de duplo sentido que não percebe ter dito. A cena onde Norman e Marion comem sanduíches e conversam sobre armadilhas é uma das cenas mais importantes da história do terror. E nenhuma gota de sangue é derramada, porque Hitchcock está fazendo o espectador gostar de Norman Bates, te fazendo torcer para que a conversa continue, que a conexão entre eles cresça, que talvez Norman encontre em Marion uma amizade que claramente não tem. E então a cena de chuveiro acontece. Você fica com o peso de ter sentido simpatia pelo assassino. Psicose foi o primeiro filme mainstream a fazer isso deliberadamente, ao usar a identificação do espectador como perpetrador da ferramenta de horror. Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers, todos, em alguma medida, trabalhando no território que Hitchcock abriu em 1960. O legado técnico de Psicose é difícil de superestimar, porque está em praticamente todo filme de terror que veio depois. A câmera subjetiva vê o mundo pelos olhos dos personagens ou do assassino, foi radicalizada por Psicose e depois levada ao extremo pelos slashers dos anos 80. O uso do som diegético como ferramenta de tensão, o chuveiro, as passadas, a faca, influenciou diretamente toda uma geração de diretores de som que aprenderam que o ruído cotidiano pode ser mais aterrorizante que qualquer efeito especial. A estrutura de enganar o espectador sobre quem é a protagonista, que vimos mais tarde em Cloverfield, em Pânico e em dezenas de outros filmes,
começou aqui, e a ideia de que o terror pode viver num espaço completamente mundano, um motel à beira de estrada, uma recepção de madeira, um banheiro de azulejo branco, abriu o gênero para o mundo real de uma forma que os castelos de madeira, laboratórios dos anos 40, nunca conseguiram. Psicose democratizou o terror, disse que monstro não precisa de um castelo, precisa só da chave de um quarto. 66 anos depois, Psicose ainda funciona, não como curiosidade histórica, como filme. A cena do chuveiro ainda provoca reação física em espectadores que sabem exatamente o que vai acontecer, porque Hitchcock não estava dependendo do susto, estava dependendo da construção, e a construção, ela não envelhece. O que Hitchcock fez em 60 foi estabelecer o vocabulário do terror psicológico, o antagonista humanizado, o espaço mundano como arena de horror, o espectador como cúmplice involuntário. Todo diretor que analisamos neste canal, Kubrick, Baker e até o Buster, está em algum grau respondendo a este vocabulário, expandindo, subvertendo ou deliberadamente se afastando dele. Psicose é o ponto zero do terror moderno. E a pergunta que eu deixo é: se Hitchcock fizesse Psicose hoje, o que teria que mudar para que ele ainda funcionasse? O que no filme é atemporal e o que é produto dos anos 60? Me conta aqui nos comentários.